Pessoal, hoje segunda-feira, dia 26 de setembro, o primeiro pregão da semana. A gente terminou aí com uma desvalorização para o nosso Ibovespa de 1,10%. Bolsas americanas também trabalharam no campo negativo e moeda americana aí fechou com ambiente misto, leve alta para o dólar comercial e leve queda aí para o nosso dólar futuro. O fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha, eles atuaram aí na ponta compradora no nosso mercado à vista, mas no nosso mercado futuro de Bovespa, ponta vendedora e também para a moeda americana. Se a gente dá uma olhadinha aqui na evolução diária dos nossos contratos, a gente vai inclusive mudar um pouco a nossa rotina. Olha para vocês perceberem. Pessoal, o nosso contrato do Ibovespa Futuro, lembrando que na sexta-feira eles tiveram uma ponta vendedora aí de cerca de quase 200 milhões de reais no nosso mercado, com as vendas de hoje beirando 100 milhões de reais. O que eles fizeram aqui para os nossos contratos do Ibovespa Futuro? A gente fez aí uma nova mínima de fluxo acumulado para esse contrato que vai se encerrar aí no meio do mês de outubro. A gente estava com uma mínima em 16 de setembro em 955 milhões e com essa movimentação vendedora por parte deles no pregão de hoje, a gente já está aí atingindo quase 1 bilhão de reais de ponta vendedora por parte do fluxo estrangeiro através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. E no dólar, pessoal, hoje novamente a gente teve uma correção para a moeda americana, inclusive uma variação em relação ao fechamento do pregão de sexta-feira de 5,5 pontos, e eles atuaram aí na ponta vendedora no nosso mercado e nesse momento eles estão acumulando aí cerca de 77 milhões de reais de ponta vendedora no nosso dólar futuro. Lembrando que nós temos praticamente aí somente o pregão de terça, quarta e quinta, já que sexta-feira vai ser o último dia de negociação desse contrato e a liquidez praticamente inexiste. Voltando lá para dar uma olhada na movimentação intradiária dos nossos contratos, a gente percebe que eles ficaram aí na ponta compradora para o nosso Ibovespa Futuro boa parte do pregão de hoje. Apenas às 2 horas da tarde que eles inverteram a mão para a ponta vendedora, inclusive a movimentação dos preços no nosso mercado ficou praticamente lateralizada entre 11 horas até o final do pregão de hoje, mais ou menos aí girando em 100, 200 pontos, e essa movimentação lateralizada na parte final do pregão de hoje, eles inverteram aquela mão compradora que eles começaram o pregão e terminaram aí com essa ponta vendedora que a gente acompanhou. No caso do dólar futuro, eles ficaram na ponta vendedora durante todo o pregão de hoje. A moeda americana até ensaiou uma recuperação entre 10 horas e 11 horas da manhã, só que perdeu força novamente, chegou a trabalhar bem próximo aí do fechamento do pregão de sexta-feira e no final do dia teve essa correção que a gente já comentou com vocês de 5,5 pontos. Em relação à projeção, no dólar, pessoal, eles ficaram com a projeção mínima, né? Cerca de meio ponto em relação ao preço médio, que deu aí quase 100 mil reais. E no caso aqui do Ibovespa Futuro, eles ficaram aqui com praticamente 17 mil reais e uma projeção aqui de 10 pontos de prejuízo para os nossos contratos. No mercado de ações, hoje eles tiveram aquele dia atípico que a gente sempre comenta com vocês. O que eles fizeram? As ações que eles compraram tiveram uma desvalorização média de 1,4 e as ações que eles venderam uma desvalorização média de 1,35. Isso não é usual porque geralmente eles ganham nessa média. E como a gente teve um volume comprador no nosso mercado à vista, eles tiveram que uma projeção de prejuízo de cerca de 700 mil reais aí no nosso mercado à vista no pregão de hoje. Bom, como carro-chefe de compra a gente teve aí as ações da Brasil Foods e como carro-chefe de vendas as ações preferenciais aí de Petrobras. Novamente, ações preferenciais de Petrobras na ponta vendedora, o ativo que caiu 2,1%, e o ativo ordinário eles atuaram aí na ponta compradora, o ativo caiu um pouco menos, 1,8% no nosso mercado. Bom, e no mercado de opções, pessoal? Eles atuaram na ponta vendedora tanto para as opções de Petrobras quanto para as opções de Vale. E nos dois casos eles tiveram aí uma projeção de lucro hoje no nosso mercado. Se a gente dá uma olhadinha lá no nosso quadro, a gente vai conseguir perceber que todas as duas pontas vendedoras, tanto de Petrobras quanto de Vale, hoje foi o que? Foi lucrativa por parte deles. No caso de Vale aqui de quase 7% e no caso de Petrobras aqui de quase 9%. No caso das pontas compradoras, hoje eles tiveram projeção de prejuízo tanto para Petrobras quanto também para as opções de Vale. Vale comentar que na sexta-feira a gente comentou com vocês que eles estavam atuando como carro-chefe de vendas nas opções de Petrobras J12, J14, J13. A gente chegou até a comentar com vocês no fechamento do pregão de sexta-feira e hoje novamente eles atacaram na ponta vendedora essas opções no nosso mercado e elas tiveram aí
uma desvalorização expressiva aí por parte do nosso Ibovespa. Bom, pessoal, a gente tem que ficar atento em relação ao fluxo. Mais uma vez, a gente sempre comenta com vocês que o mercado futuro é um fluxo que tem vencimento, ou seja, a gente vai ter aí o vencimento em meados de outubro do nosso contrato futuro de Ibovespa e, novamente, a gente comenta que no mercado à vista a gente não sabe a periodicidade de investimento por parte desse fluxo estrangeiro através das corretoras estrangeiras que atuam no nosso mercado. Eles andaram na ponta compradora em um mercado que não tem vencimento e andaram aí numa ponta vendedora no mercado que tem vencimento, que é no caso aqui o nosso Ibovespa Futuro. Quem gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreva no nosso canal e amanhã a gente retorna a fazer os nossos giros na metade do pregão, por volta de 1h da tarde, para que vocês possam perceber qual que é a pressão de preços que esses participantes estão fazendo aí nos nossos ativos. Um forte abraço a todos e até amanhã. Tchau, pessoal!